Mestre Inácio Daniel, carnaval de luz, de amor fiel, com Jesus no compasso do coração. É samba, é fé, é regeneração. Oh, oh, oh. Mestre Inácio Daniel, carnaval de luz, de amor fiel, com Jesus no compasso do coração. É samba, é fé, é regeneração. Fantasia é ser melhor todo dia, é escolher o bem em meio à folia, sem perder o rumo, sem se perder de si. Boa noite todo mundo do Instagram. Vocês acham que eu estava brincando, né? Quando eu disse que eu vinha a caráter. Começa hoje o nosso esquenta de carnaval. Vocês viram a entrada aí que nós fizemos a música do Daniel. E eu estava aqui pensando em quantas músicas de carnaval já passaram pela nossa cabeça, hein? Quem é que não lembra? Hoje eu sou feliz e canto. Oh, meu Deus. A época da Beleza Rara, da banda Eva, de tanta gente boa. Quem aqui não já dançou, né, com Daniela Mercury, né? Jogue suas tranças de mel, Rapunzel. Então, hoje, nós começamos o esquenta do carnaval. Comigo, né? Porque Everton teve um problema no trabalho e abandonou nosso carnaval por hoje, mas ele vem em outra edição. Então, hoje serão nós, eu e vocês, fazendo a abertura desse carnaval com muita alegria. Um monte de folião já está na Bahia, no Rio de Janeiro, em Recife, em tantos lugares maravilhosos onde a gente está vivendo o quê? A festa do carnaval. E começa hoje o nosso bloquinho. Amanhã tem Nibe, depois tem Rafael Papa, Flamarion Vidal, o padre Fábio Marinho e para encerrar esse ano o nosso bloquinho de carnaval, Deninho Andrade conosco também. Mas eu nem estou pensando no fim. Inimiga do fim do carnaval. Eu estou pensando que hoje é o nosso esquenta para o bloquinho maravilhoso. E sabe de uma coisa? Vou começar dizendo para vocês aqui, para se prepararem, porque durante todo o bloco de carnaval, todo o bloquinho de carnaval, vocês irão participar de perguntas e poderão ganhar, olha só, caneca do bloquinho Mayra Rocha. Só as pessoas que participarem do bloquinho e também aqui, ó, atrás, Carnaval 2026. Vocês irão ganhar essa caneca. Prestem atenção, porque será sempre assim. Quando encerrar que o vídeo subir para o Instagram, a primeira mensagem respondendo a pergunta é que vai receber a caneca. Mas pense e lembrem, é quando o vídeo subir no Instagram. E aí fiquem atentos, porque eu vou fazer perguntas para os convidados ao longo do bloquinho. Eu estou gravando hoje, né? Estou gravando hoje aqui pelo computador, porque fica melhor para poder transmitir o bloquinho com entrada e tudo. Por isso que eu não estou vendo vocês, mas eu vou também colocar aqui, ó, no meu celular, né? Porque eu amo ver os comentários de vocês também sobre as lives e ver como é que vocês estão achando que está esse bloquinho. Vamos ver aqui, esse bloco. Aqui, achei. Vamos lá, vamos ver quem está no bloquinho aqui junto comigo. Olha, tem muita gente. Mayra, que linda, cante mais, adorei. Renata, Renata. É a única coisa, assim, que eu vejo que eu não daria certo de jeito nenhum, era cantora, mas quem canta seus males espantas, não é? Michel, lindona, Mayra, obrigada, amor. Jaqueline, você tá linda demais, obrigado, Jaque. Dani Soares, todo mundo entrando aqui, ó. Eu falei para vocês que esse ano eu não vinha para brincadeira. Então, lembrem-se também que nós estamos esperando a sua foto curtindo o bloquinho da Mayra Rocha para que a gente possa ir postando durante a semana. As pessoas que estiveram conosco nesse bloquinho amado. Antes do bloquinho, só um aviso. 21 de fevereiro, Fraternidade Sem Fronteiras,
aqui na Casa da Caridade. E vocês são todos os nossos convidados para participar. Ficarei o dia inteiro recebendo, abraçando, conversando e assistindo junto com vocês também as apresentações da Fraternidade Sem Fronteiras, mostrando os projetos em Madagascar, Burundi, no campo de Desaleca e também, em Moçambique. Então, eu estou esperando vocês lá para a gente passar esse dia curtindo. 21 de fevereiro, e eu aguardo vocês, hein? Pois bem, chegou o Carnaval no nosso amado Brasil, que é uma festa maravilhosa, que é comemorada desde o início dos tempos. Quem não lembra uma marchinha de Carnaval, quem não lembra uma festa onde a gente jogava massa um ano no outro, sabia aquela maisena, farinha de trigo, tudo isso na minha cidade, a gente jogava um no outro. Não tinha um dia de carnaval que eu não chegasse em casa com a boca cheia de massa, o ouvido, os cabelos. Demorava um século para aquilo sair da gente. Mas era muito divertido. As pessoas na rua, cantando, se divertindo, as pessoas curtindo cada um ao seu modo o carnaval. Será que mudou muito? Sim. Mudou muito. As coisas vão avançando, a tecnologia também. Vão se criando festas cada vez maiores, mas ainda é a alegria do carnaval. Se você entrou aqui hoje esperando que eu falasse contra o carnaval, não vai gostar. Porque nós não falaremos contra o carnaval em nenhum momento. Nós estamos aqui para conversar sobre o carnaval de uma forma espiritual, de uma forma emocional e de uma forma o quê? Com consciência. E o Esquenta de hoje é uma prévia de tudo que vocês vão poder ouvir aqui dos convidados e de Mayra Rocha também. Então, sempre que chega essa época de carnaval, surgem muitos vídeos na internet de vários tipos de religião, pregando contra, ou demonizando, ou tornando a festa do carnaval algo muito ofensivo, muito ruim. Acontece que nós sabemos que não é a festa, não é? Não é a festa que faz com que as pessoas se excedam, que as pessoas se desconheçam, que as pessoas vistam um outro tipo de carapuça, deixem de ser os religiosos que são e vão lá fazer de outra forma. Não, é a consciência. Amanhã eu terei a Níbia aqui e nós vamos falar se espírita pode ir ao carnaval. O que vocês acham? O espírita pode ir ao carnaval? Você já se perguntou sobre isso? Você já se perguntou se é proibido? O espiritismo proíbe alguma coisa? Não. E será que o espiritismo proibiria felicidade, alegria? Será que a gente não pode ser feliz em Jesus Cristo? Há algum motivo para a espiritualidade ser triste? Não. O espírita pode ir aonde a sua consciência o acompanhar e o alcançar. A consciência é que faz com que os nossos caminhos e os nossos passos sejam agradáveis ou não aos olhos do Senhor. Então, toda vez que você tiver que se perguntar se isso está de acordo com o Espiritismo, se isso está de acordo com o catolicismo, se isso está de acordo com qualquer religião a qual você professa a sua fé, basta você se perguntar se isso é agradável aos olhos de Deus. Não é a festa. Toda alegria é agradável aos olhos do Senhor. É o que você faz durante essa festa. É como você chega nessa festa. É como você age lá durante a festa. Você não pode tirar sua roupagem religiosa, doutrinária, durante o carnaval. Ela permanece com você, mas não é uma prisão, não é um grilhão preso no seu pé. É uma forma de te ensinar, de te educar. Então, o espírito é educado e não aprisionado pela espiritualidade. Então, não, o espiritismo em nada proíbe e, principalmente, não proíbe a alegria. Agora, Mayra, o que será que a espiritualidade acha do carnaval? A espiritualidade trabalha bem mais nessa época do ano também, assim como em outras épocas. Eles trabalham bem mais por quê?
Não porque o carnaval acontece, mas porque as pessoas se excedem. Dentro, né, desse desequilíbrio que ocorre, os espíritos precisam se preparar também para trabalhar em prol da humanidade. Existiria sim um modo de curtirmos o carnaval sem nenhum prejuízo, se cada um de nós fosse consciente o suficiente para entender e para chamar o seu espírito à autorresponsabilidade. Não é a festa, não é o trio elétrico, não são as músicas, não é o sexo, não é nada disso, não é a bebida, é você. É você que governa e controla a sua vida e o seu espírito. É você que, se baixar a afinidade, entrará em conexão com aqueles espíritos que estão também, durante essa época, tentando influenciar e se aproveitar dos encarnados que estão desequilibrados. Mas encarnados desequilibrados e espíritos obsessores ou sofredores, ou até, né, os galhofeiros, como nós chamamos, existe em qualquer época do ano. O que faz que o carnaval as pessoas preguem mais contra? O carnaval não é uma festa religiosa, né? E por muito tempo chamado de festa pagã, por muito tempo as pessoas também falam sobre festa da carne, e isso cria uma atmosfera psíquica nas pessoas que o carnaval é uma festa onde tudo é permitido. Não é verdade. O carnaval é uma festa como qualquer outra. Assim como nós comemoramos o São João, no Nordeste, assim como nós comemoramos o Natal, o Ano Novo, como nós comemoramos várias outras datas, sejam regionais ou sejam nacionais. O que vai mudar é a forma como eu me comporto, é a forma como eu lido, como eu estou no lugar. E aí eu fiquei pensando em começar a falar com vocês sobre como as pessoas que confiam no Senhor, as pessoas que mantêm a fé no Senhor, são alegres. Se você pegar a Bíblia, que é um dos livros históricos mais lindos sobre os povos daquela época que conviveram com Jesus Cristo, que tiveram mais aproximação ou que ouviram falar de Jesus Cristo por intermédio dos seus apóstolos, dos seus diáconos, por intermédio de tantos outros que puderam escutar ou estar ali, você verifica que esses povos eram felizes também, mesmo diante das suas dificuldades. Então, aqueles que se alegram no Senhor sabiam brincar, sabiam dançar, sabiam festejar a vida. No Salmo 30, no versículo 11, ele diz: transformaste o meu pranto em dança, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Isso é o salmista falando para Deus. Transformaste o meu pranto em dança. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. A ideia central dessa situação é que quem confia no Senhor não vive apenas uma fé silenciosa, mas uma fé que transborda, uma fé que é alegre, uma fé que me leva a ver as belezas da vida e as experiências terrestres como algo que eu sei aproveitar. Nós estamos num plano de expiação, isso é fato, mas é um plano onde nós podemos e devemos buscar a felicidade. Deus não quer a nossa tristeza, Deus quer a nossa educação. Deus quer a nossa autorresponsabilidade. Deus quer que nós possamos agir de acordo com os princípios e preceitos espirituais de forma voluntária, sem nos sentirmos obrigados ou presos ou ameaçados. Jesus nunca ameaçou ninguém, Deus nunca ameaçou ninguém. Você acha mesmo que Deus prefere ver a sua tristeza ou o seu largo sorriso para a vida? Que Deus prefere ver o seu pranto ou o seu canto de alegria? Davi tocava harpa para alegrar. Davi tocava harpa para adorar a Deus. E nós temos vários exemplos de festas em que o próprio Jesus participou. As bodas de Canaã, quando ele transformou a água em vinho. Jesus não se posicionou dentro daquela festa para tirar a alegria de ninguém, não doutrinou contra a dança, não doutrinou sequer
contra a bebida. Jesus, num ato, e isso é um ato espiritual e simbólico também, pelo contrário, transformou a água em vinho, numa simbologia de dizer que a transformação é de cada um. Se nós tivéssemos que tirar toda a bebida alcoólica do mundo, todos os tipos, né, de produtos, ou todo tipo de dança ou de festa, para que as pessoas pudessem se espiritualizar, isso seria, além de desnecessário, seria desleal com o próprio aprendizado. Nós podemos e precisamos conviver com todas as experiências. Quem sabe dos nossos excessos, quem sabe dominar as nossas emoções, somos nós, né? Somos nós. Deixa eu ver aqui, ó. São tempos pesados, né? É verdade. A gente fala muito sobre os carnavais antigos e a gente pensa hoje sobre os tempos que nós vivemos. E eu concordo com vocês e concordo que hoje são outros tempos. Mas hoje também são outros tipos de espírito. Hoje são outros tipos de espíritos em evolução. Então, cada tempo condiz com os espíritos que estão nesse plano. E é por isso que a gente não pode reprimir os ímpetos, reprimir o que nós sentimos, reprimir e proibir. Nós devemos educar. O Espiritismo educa. Jesus passa a terra educando e não proibindo. Jesus passa a terra te dando o livre-arbítrio e dizendo, faça conforme eu faço, você também consegue. Não é algo impossível. Eu vim na forma da carne. Então, sim, hoje nós temos que ter mais atenção, mas educar os nossos espíritos, educar esses espíritos que estão vinculados ao nosso também, como são os nossos filhos, nossos amigos, a saberem aproveitar, curtirem a experiência, sem causar transtorno para os outros e para si. Vamos lá. Uma coisa que a gente tem que falar... Uma coisa que nós precisamos falar é sobre responsabilidade. Falar em carnaval, falar sobre qualquer festa, é falar sobre responsabilidade. É chamar a nossa responsabilidade. Porque as danças sempre foram expressões, e expressões espirituais também. Quando eu fui à África, a coisa que eu mais achei bonita é que eles dançam por tudo. Eles dançam quando estão tristes, eles dançam quando estão alegres, eles dançam quando estão gratos. Eles usam a dança em rituais fúnebres, em rituais onde há troca de lideranças, ou seja, a dança é uma expressão espiritual para muitos povos e para nós também é. Mayra, mas tem muitas danças que eu não gosto, que é verdade, são outros tempos. E cada tempo condiz com aqueles que estão aqui. Uns para aprender a respeitar a escolha dos outros e os outros para aprender a se reeducarem também dentro das suas próprias escolhas. Então, eu posso dançar qualquer música, desde que eu me componha a saber se aquela dança agrada ao meu espírito e agrada principalmente à espiritualidade e a Deus. Existe uma liberdade interior, uma entrega, uma gratidão, uma vitória da fé sobre o medo em muitos detalhes do nosso corpo, em muitos detalhes da nossa vida, no falar, no cantar, no agir. Quantas vezes e quantas pessoas nos já cantaram enquanto estavam tristes? Quantas pessoas às vezes lembram de uma música e ela traz uma lembrança tão grande, de uma delicadeza tão gostosa, que nessa música você pode viajar até o tempo onde você viveu esses passos. Porém, numa época de carnaval como essa que nós vivemos no nosso país, que são vários dias, que diga Salvador, né? Porque Salvador vai até... A gente precisa chamar os nossos jovens à responsabilidade, os nossos adultos também à responsabilidade e ao cuidado com os jovens, com as crianças que estão em bloquinhos também, bloquinhos infantis. Também chamar os nossos jovens à responsabilidade sobre todos os tipos de acontecimento que pode estar dentro desse carnaval.
A proibição nunca fez com que ninguém deixasse de fazer algo errado. Pelo contrário, se há uma coisa que nós pais sabemos, porque nós também já fomos adolescentes, jovens, até mesmo adultos, é que tudo que é proibido para nós, o nosso ímpeto é querer fazer. Então, nessa analogia, nós entendemos que o Espiritismo faz justamente isso. Te explica o que acontece e você decide pelo livre-arbítrio e pela sua consciência como proceder. E aí o grau de consciência que você se encontra é que vai estabelecer como você fará esses atos. Então, por exemplo, hoje é dia de uma conversa franca com os nossos filhos que sairão no bloquinho. Hoje é dia de se olhar no espelho e pensar: eu estou indo para esse carnaval, para essa festa, porque os meus amigos vão, porque eu não quero ficar para trás. Eu estou indo porque eu estou usando como uma fuga, eu quero me anestesiar na bebida, na droga, no sexo descontrolado. Eu estou indo porque eu quero afogar algo que eu ainda não consegui enfrentar? Ou eu estou indo para comemorar a vida? Eu estou indo para curtir o meu cantor preferido? Eu estou indo para ver as pessoas fantasiadas, as pessoas dançando? Qual é, primeiramente, a intenção da sua ida em qualquer lugar? Mas hoje nós estamos falando do carnaval. Começa por você. Começa por esse chamamento interno, como você vai lidar, né? Como você vai lidar com essa época. Porque vejam bem, todas as épocas do ano nos trazem situações que nós precisamos buscar o equilíbrio ou o reequilíbrio no momento da queda. E o carnaval não é diferente. Nós já conversamos com os nossos jovens, sejam eles religiosos ou não, tendo crença ou não, sobre a responsabilidade que o sexo traz também. Nós, em vez de demonizarmos também essa experiência, nós explicamos o grau de responsabilidade que é preciso ter para ter essa experiência. Nós explicamos sobre prevenção também, nós explicamos sobre como as coisas acontecem. Nós religiosos, doutrinários, nós de todos os tipos, né, precisamos conversar com os nossos jovens abertamente, porque eles também são jovens, eles precisam compreender e entender. Nós não podemos transformar a religião e a doutrina em algo que nos causa medo, em algo que nos causa uma repressão. E é por isso que nós estamos afastando os jovens das igrejas, dos centros e colocando eles mais próximo daquilo que é desequilibrado. Será que nós conversamos hoje com as nossas pessoas que vão para esses bloquinhos? Tenham cuidado. A televisão mostra o tempo inteiro situações que acontecem ali. Por favor, não se relacione com pessoas que você não conhece. Por favor, se em caso de qualquer tipo de violência, entreguem os objetos. Por favor, se mantenha longe o máximo possível daquilo que você pode ver que vai começar uma confusão. Será que nós conversamos com eles também sobre bebida alcoólica, sobre o que ela pode trazer, sobre como o uso desequilibrado dela pode fazer mal não só para ele, mas também para a coletividade que está ali? Será que nós conversamos com eles sobre lugares? Será que nós conversamos com eles sobre limites? Será que nós ensinamos eles a aprender o seu próprio limite? Já falamos com os nossos jovens sobre influência? Por quê? Influência que a gente fala não é só dos amiguinhos, das pessoas nas quais nós temos a tendência também a retirar boa parcela da culpa daqueles que são mais próximos e colocar nos outros. Mas vejam bem, nós conversamos sobre influências espirituais, nós já chegamos a dizer para eles o quanto, assim como em outras datas, mas principalmente no carnaval, por quê? Porque tem essa psicosfera de que no carnaval tudo é liberado. E os espíritos também, aqueles que são ruins, aqueles que são sofredores, aqueles que são viciados, eles também se aproveitam dessas pessoas que estão indo para o carnaval para tentar fazer barulho, para calar principalmente o barulho interno. Nós conversamos abertamente sobre a responsabilidade de estar numa festa como essa, em um local específico. Nós precisamos
não doutrinar pessoas, mas trazer essas pessoas para educar o espírito. O espiritismo educa o espírito. Então, quando a gente vai falar de festa, quando a gente vai se preparar para uma festa, nós temos que saber a nossa limitação. Eu aguento andar, será, uma rua inteira? Será que eu aguento beber bebidas alcoólicas? E quando eu digo aguento, não estou falando de, aguento beber, não. Será que o meu limite de bebida? Será que eu estou indo com pessoas confiáveis? Será que eu estou estabelecendo um contato confiável onde, se acontecer alguma coisa, pode se conectar com a minha família? Então, tudo isso, essa parte prática também é espiritual. Nós nos ligamos muito em tentar convencer as pessoas que elas não podem ter determinada experiência, ou porque é pecado, ou porque tem muitos espíritos, ou porque tem influência. E não condicionamos a ensinar, a mostrar a realidade e respeitar as decisões. O carnaval, o mesmo carnaval, pode ser vivido de duas formas: de forma saudável ou de forma desequilibrada. E não é a festa que faz isso acontecer, somos nós. Ninguém somente pelo carnaval se desequilibra. Quando as pessoas chegam nessa época do ano e buscam uma libertinagem, não uma liberdade, elas já vêm há muito tempo angariando o vazio, a frustração, a fuga, o uso descontrolado de todos os tipos de produtos existentes. Muitas vezes, querendo se apegar, por exemplo, no sexo descontrolado para sanar um vazio, para sanar uma falta de afetividade que é interna. Então, nós temos a obrigação de conversar sobre isso abertamente sem demonizar. Nós estamos falando no Instagram da vida, no YouTube da vida, nas redes sociais, que hoje é o que gera mais comoção, as pessoas mais assistem, sobre o respeito ao querer ou não do outro, sobre assédio, sobre tudo isso. Eu hoje trouxe um folhetinho que eu ganhei e que eu vim pensando para vocês, né? O quanto existem tentativas de todos os lados de tornar cada vez mais as pessoas educadas e não aprisionadas. Olha esse panfleto aqui, ó. É o panfleto de uma campanha, né? E ele diz assim, ó: não é não. Assédio começa onde respeito termina. Diga não ao assédio. Então, o tempo inteiro, nós sabemos que temos que respeitar a escolha do outro, temos que respeitar o limite do outro. Mas muitas vezes nós agimos de uma forma que parece que o limite do outro pertence a nós. E não é isso. Então, vamos conversar sobre o não. Não é não. Não é não em todas as questões. Não é não para qualquer tipo de relacionamento físico, não é não para qualquer tipo de oferecimento de bebida ou de qualquer substância, não é não para qualquer tipo de ato que gere desconforto na outra pessoa. Eu não estou falando só da mulher, não. Eu estou falando de todos. Cuidado, vamos ter cuidado ao dirigir nas estradas. Existe um feriado inteiro, não precisa ter pressa para chegar. Não precisa andar correndo, não precisa cortar. São 5 dias que você pode curtir. E é muito melhor curtir com responsabilidade do que chorar dias depois ou no mesmo dia, uma falta de responsabilidade que gera uma consequência gravíssima. Vamos respeitar o outro nas estradas brasileiras. Vamos provar para os outros que nós evoluímos ao ponto de não promovermos uma verdadeira guerra em datas festivas. Nós temos todos os anos o carnaval. E você pode curtir devagar, você pode curtir com alegria, sem provocar prejuízo em ninguém. O prejuízo não é só financeiro. Aliás, o maior não é financeiro. O maior prejuízo é espiritual. Há uma alegria que ela não vai depender de trio elétrico, que uma dança que não precisa ser necessariamente numa avenida, e sim, um carnaval que não termina na quarta-feira.
é esse dentro de você. Esse dentro de você pode ser eterno. Você pode se alegrar sempre, dançar sempre, agir com fé sempre. Enquanto o mundo dançar para esquecer, o coração que confia dança para agradecer. Tenha cuidado em como você promove, né? Em como você promove a sua caminhada. Porque o carnaval em si tem muitas coisas belíssimas. O carnaval também, gente, tem um lado artístico, o lado da arte, o lado da diversão, o lado do comércio que ajuda muita gente nos seus empregos, né? Então, sei que é sistemático e que tem muitos problemas, mas nós não precisamos tornar isso um estigma. Nós podemos mudar, nós podemos agir, nós podemos nos educar e educar também. Não é a fantasia externa que nós carregamos, né? Mas é justamente a mudança interna. É a transformação que nós fazemos em nós mesmos. Porque esse carnaval de fantasias, de alegoria, ele acaba na quarta-feira de cinza. Aquilo que nós somos permanece conosco. Os atos que nós fazemos dizem quem somos. É uma história do bom testemunho, né? Do bom testemunho. O bom testemunho é dado não por aqueles que são aprisionados, mas por aqueles que em liberdade sabem andar, sabem se portar. Esse é o bom testemunho. O cristão desfila também. Ele pode desfilar, não só nos bloquinhos, nas avenidas, né? Nas escolas de samba. Nós desfilamos o quê? Nós desfilamos nas fantasias do perdão, nos adereços da humildade, no confete da esperança e na serpentina do amor. Nós podemos fazer o nosso próprio desfile cristão. E ele independe se eu tenho dinheiro ou não para viajar, ele independe se eu vou ou não a um lugar específico. Esse carnaval está dentro de mim. Essa alegria inspirada na fé, inspirada nos propósitos, está dentro de mim. Quando eu era pequena, e eu acho que ainda se canta esse hino, vocês já ouviram falar no hino assim, ó. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Ou seja, é o Espírito, é o seu Espírito atrelado ao Espírito de Deus que te move. A forma como você se move é sua, mas o Espírito de Deus está em todos os lugares e principalmente dentro de você. Você é um templo divino. Você é um vaso de honra. Só que você é quem tem o livre-arbítrio de saber onde se coloca esse vaso e de como se lida com esse vaso. Então hoje, não é uma pregação para você que está se arrumando. É um chamado à responsabilidade. Eu quero ir ao bloquinho? Vá. Eu quero escutar a minha cantora no trio elétrico? Vá. Mayra, eu quero ir a uma festa específica de carnaval, num clube? Vá. Vá sabendo que você conduz os seus próprios atos. E vá também ciente de que você precisa estar atento a comportamento alheios de terceiros. É como dirigir. Nós não dirigimos somente por nós, mas também para os outros. Porque às vezes você anda correto, mas vem um outro ali, então você aprende o que na autoescola? A direção defensiva, não é? Por que não na vida espiritual? Por que não, né? Ter também uma espiritualidade defensiva. Como seria isso, Mayra? Eu estou num bloquinho, eu estou numa escola de samba, eu estou numa festa, alguém esbarra em mim. Eu vou brigar com essa pessoa? Eu vou procurar confusão? Não. Eu estou ciente de que no local que eu estou, há grande probabilidade de que alguém realmente bata em mim, que esbarre em mim. Bom, então, mesmo que eu saiba disso, eu só não posso beber. Que se eu beber, aí eu vou brigar. Você já sabe que briga quando bebe. O que é que você vai fazer? Sabe seu limite, não beba. Ah, mas pode vir outra pessoa que bebeu querer brigar comigo. Você vai
também retornar o grito com o grito? Você vai pagar o mal com o mal? Ou você prefere terminar tudo muito bem, pedir desculpa às vezes, seja motivo seu ou não, e sair? Você tem a capacidade de perceber o descontrole da outra pessoa. Então é preciso também ter ações defensivas espiritualmente. Bom, eu não sou contra nenhum tipo de festa. Eu não sou contra nenhum tipo de diversão. Ao longo da minha vida, nunca tive nenhum espírito a me proibir qualquer situação na minha vida. Muitas vezes, quando eu vou fazer algo, ou quando eu penso, eu quero fazer algo, eu sou chamada à razão, mas para que eu entenda, para que eu possa tirar minhas próprias conclusões. E foi assim a vida inteira. E hoje, na fase adulta, sempre que eu penso em fazer algo, um ato, eu procuro antes raciocinar. É claro que nem todas as vezes a gente consegue. Às vezes a gente está num dia explosivo, às vezes a gente está num dia em que a razão foge de nós. Mas nós precisamos sempre atuar com as peneiras. Lembra que a gente falou das peneiras de Sócrates? É preciso. Então não adiantaria nada a proibição, a demonização, porque se fosse assim seria muito fácil. Nós acabaríamos com o carnaval e todos nós estaríamos evoluídos. O espírita seria mais espírita, o católico seria mais católico, o evangélico mais evangélico. Não é assim. É claro, absolutamente certo, de que neste momento muitos espíritos são agrupados na Terra, porque também muitos encarnados estão agrupados, e são os pensamentos dos encarnados que atraem os espíritos. Como é que você atrai um bom espírito? Como se atrai um bom espírito? Pelo pensamento bom, pela intenção boa, pelo amor, pela humildade, pela esperança. Como se atrai um espírito viciado? O uso descontrolado de qualquer substância ou produto. Nós falamos em vícios de produtos muitas vezes ilícitos, mas tem produtos que são lícitos, vendíveis e que também causam dependência. E nós sabemos disso. Então, como você atrai espíritos ruins, focados em promover o mal? Com o seu pensamento, com a sua vibração. E claro que num carnaval, não depende só da sua vibração, mas da vibração de todos. Por isso, ações defensivas, ações espirituais defensivas. Nós podemos fazer isso. Nós podemos nos moldar a todas as situações. Então, não é um chamado a demonizar e oprimir, e nem na libertinagem, na liberdade sem regras. É um chamado à autorresponsabilidade. Posso ir ao carnaval, mas devo ir ao carnaval como um espírito que está num corpo provisório, mas que precisa exercer a minha missão. Então, você que não gosta de carnaval, você que não gosta de estar na folia, você que não gosta, de estar assim como eu prefiro estar em casa, eu prefiro assistir o carnaval de casa. Eu acho belíssimo situações que ocorrem ali, mas eu gosto muito de, nessa época, ficar em casa, ler meus livros, fazer minhas comidas. Para você que não gosta, é respeitável e você tem uma grande missão. Vamos orar por quem está nesses carnavais. Vamos orar pelos nossos jovens. Vamos orar por todos que estão viajando na estrada. Vamos pedir a proteção divina. Vamos pedir o amor de Jesus e a proteção sobre todos esses foliões. Vamos pedir que o carnaval inicie e se encerre com muito, 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 muito cuidado. Que seja o mínimo possível de descontrole. Parece às vezes que as pessoas estão no carnaval ou passam pelo carnaval esperando sempre o pior. Vai acontecer muita coisa ruim nesse carnaval. Não, gente, vamos fazer as nossas produções educativas espirituais, as prevenções educativas da área da saúde. Vamos promover uma liberdade para essas pessoas sem oprimi-las, sem jogar esse peso do pensamento. O pensamento tem muito peso. Vamos pedir a Deus para que não tenha acidentes, para que não tenham tantas brigas, para que as pessoas possam saber se divertir.
Porque é no aumento de pessoas bondosas, é no aumento de pessoas responsáveis que se diminui esse tipo de problema que ocorre. Carnaval é lindo, de cores, né? O carnaval é maravilhoso. Nós é que não somos tantos. Somos nós, humanos encarnados. Agora, eu quero ouvir de vocês aqui, eu quero ler de vocês. Vamos ver se vocês estão bons de carnaval. Quem é que sabe uma marchinha bem antiga? Eu quero uma marchinha assim, bem antiga, para que se coloquem aqui. O primeiro que coloca a marchinha eu vou ler aqui, quero uma bem antiga. Ó, quem falar a marchinha aqui mais antiga, assim, aquela primeira, vai ganhar, olha aqui, ó, os salmos, igual os meus. Ó, Fabiana já falou, mamãe eu quero, né? Ah, olha aqui a outra, ó, disse, o lalaô é verdade. Amoroso, ô jardineira, porque está tão triste. Giovana, olha a cabeleira do Zezé. Mamãe eu quero também, a lalaô. Mamãe eu quero, tem muito mamãe eu quero, né? Quem roubou minha cueca? Colombina, vou beijar Teca agora. Alalauê, olha só. Vocês estão bom de machinha. Vocês estão bom de machinha, viu? Ó, Tiago disse que a escola de samba tem muita sensualidade, não vou assistir. Nessa liberdade que nós temos de escolher que reside, né? Que reside o livre-arbítrio e a responsabilidade. Então tem pessoas que realmente não gostam do carnaval, como tem pessoas que não gostam do São João. Como não tem pessoas também que não gostam do Ano Novo. E o belo é a gente saber lidar com as diferenças, os gostos diferentes e ainda assim, né, torcer para que seja tudo bem. Eu também não me dou bem num lugar com muita gente, né? Até por conta da mediunidade, me dá um certo abalo. Mas eu consigo ver a beleza. É verdade que há beleza e há feiura em todas as coisas que nós produzimos, porque é o ser humano que produz. Então, quando muitas vezes a arte passa a não ser interessada na beleza, interessada apenas em pontuação, isso ocorre também. Mas quem é que não lembra naquela época que o Salgueiro ganhou, né? Que o Salgueiro ganhou de escola de samba, vocês lembram? Acho que a música era assim, explode coração na maior felicidade, não é? É lindo como as pessoas se unem também para cantar, para dançar, para se abraçarem. Hoje eu vi um vídeo, que já começou os bloquinhos, já começou a festa em vários lugares. Eu vi um vídeo onde os foliões no Rio de Janeiro avistaram uma criança com um pai na janela, e aí eles começaram a cantar Baby Shark para a criança. Eles estavam dançando, e aí de repente eles começaram a cantar Baby Shark, e a criança estava se amarrando, né, na janela do apartamento com o pai. Então é isso, é saber lidar com a diversão. Tirar a diversão também das pessoas não é uma forma de torná-las melhores, mas é uma forma de tornar elas encabrestadas. E nós que falamos tanto em Jesus Cristo, pregamos tanto Jesus Cristo, precisamos pegar a nossa parcela de autorresponsabilidade para lidar com todas as experiências desta terra. Bom, eu conheci uma pessoa que queria muito, muito, muito ir num desses blocos, que tinha muita gente, muita gente. E a família não deixava de jeito nenhum, não deixava, até que um dia a família disse, tudo bem, você vai e nós vamos. E bom, soltou ela nesse bloco, né, e de repente, pouco tempo depois, ela retorna querendo ir para casa. Às vezes, o fato da gente demonizar algo torna ele mais atrativo. Vivenciar a experiência com responsabilidade e respeito torna ela mais real. Conhecer sobre tudo, estudar sobre tudo é essencial.
Não é demonizando o sexo, não é tornando ele sujo, coisa que ele não é. O sexo é instrumento do amor, não é? Que você vai evitar que as pessoas façam isso em desequilíbrio, que as pessoas partilhem essa energia sexual, essa energia que nós temos com pessoas desconhecidas e que elas nem sabem o que irão deixar com elas. Mas é educando o espírito, mostrando a consequência desse desequilíbrio, mostrando a consequência espiritual e material que pode acontecer. A partir de então, o espírito sabedor, ele começa a tomar decisões mais inteligentes. Há inteligência espiritual também. Não é proibindo os jovens de beberem, não é proibindo, né, a bebida alcoólica, que nós também nos tornaremos mais coerentes nas nossas decisões. É mostrando para esses jovens que eles podem fazer tudo, sem precisar beber. É mostrando para esses jovens e para os adultos também que se escolherem a bebida, saibam de todas as consequências. A consequência de uma possível dependência, a consequência de uma ressaca do outro dia, a consequência de dirigir, tudo isso. A palavra-chave vai ser sempre educação. A palavra-chave vai ser sempre responsabilidade. Será sempre livre-arbítrio. Então, é possível ver beleza no carnaval? Sim, é. É possível ver outras coisas que não são belas no carnaval? Sim, é. Também é possível no Natal. Também é possível no Ano Novo. Também é possível em qualquer data. Porque não são as datas que regem o espírito das pessoas. É o contrário. O espírito rege essas datas. O caminho durante essas datas. Você que está em casa agora, que está se arrumando, colocando aqui, ó, os adesivos, colocando sua tiarinha, colocando sua roupa, se olhe no espelho e diga: eu sou para aquele lugar? Eu consigo estar num lugar muito cheio? Eu consigo beber com responsabilidade e saber o meu ponto de equilíbrio, voltar para casa? Eu estou indo com pessoas confiáveis, em que eu posso confiar se algo acontecer? Você, pai, já olhou para o seu filho e disse: olhe, um dia você poderá estar num bloquinho, numa festa, só não pode ser agora. Não acredito que nesse momento você tenha responsabilidade suficiente para estar em meio a uma multidão. Vê a diferença entre a proibição e mostrar? Uma hora você vai poder experimentar todas as coisas. Mas essa hora ainda não chegou. E isso não serve só para os jovens, mas para os adultos também. Em vez de ser os pais, pense no Pai Celestial te falando. Você sabe o seu limite? Você se conhece? Você está indo por fuga? Você está indo por desespero? É o vazio que está te chamando? Ou é a alegria? É a diversão? É a celebração da vida? É a celebração do carnaval? É gratidão? É gratidão por um ano que passou de trabalho e que hoje você usa para se divertir? Tudo isso diz respeito a equilíbrio. Tudo isso diz respeito a nós, e não às festas, e não às datas. Deixa eu ver mais agora, ó. Alguém disse aqui, Thaís disse: carnaval de agora é de uma geração que não tem limites. Sensualizam, usam política e não respeitam ninguém. Natália, eu nunca me senti bem em lugares... Deixa eu ver. Em lugares com multidões, parece que eu absorvo tudo. Hoje, mais madura, compreendo que simplesmente esses lugares muito cheios não são para mim. Prefiro lugares, né, mais calmo. Ah, Sidoca, muito obrigado. O Max falando sobre equilíbrio. Então é isso, é equilíbrio, é respeito, é amor ao próximo, né? É amor ao próximo. É amor àquilo que nós temos de mais valioso. O nosso espírito. É amor ao nosso espírito. É amor à nossa caminhada que não vai acabar na quarta-feira de cinza. Ela vai continuar. Qual é o exemplo que você vai dar? E aí esse exemplo é para os outros. Agora, qual é a consciência que você vai ter para o resto do ano? Então, meus amores,
O carnaval, assim como qualquer festa, pode ser vivido de forma bela, de forma negativa, mas quem vai escolher isso é você. É muito fácil, e muita gente espera isso, ser proibido. Um religioso, um líder religioso, religião, doutrina, chegar aqui e proibir. Porque fica mais fácil a pessoa ser proibida do que tomar por consciência a opção de ser quem ela é. É nesses momentos de liberdade que você demonstra o que você aprendeu, o que você se educou e como você consegue vivenciar todas as experiências terrestres que são existentes. Então, não. Infelizmente, não é o carnaval que tem culpa, não é o Natal, não é o São João. Os excessos são praticados por nós. Essas datas também são formadas por nós. Mas vejam bem, não estou retirando a energia que ronda nessa data. Não estou retirando o que o acúmulo de pessoas, a junção de grande número de pessoas, pode ocasionar, não só de forma física, mas também de forma espiritual. Tenham cuidado, tenham responsabilidades. Cuidado ao beber, não dirija. Cuidado com quem você troca suas energias, né? Energias sexuais. Cuidado com quem você cria os laços afetivos. Cuidado com o uso desmedido de todas as coisas. Cuidado com o que você se torna durante 5 dias. Essa responsabilidade não vai ficar para um ser inanimado. Essa responsabilidade é sua, é minha. Agora, bom, eu não sei se eu saio daqui, porque eu já estou arrumada. Eu bem que posso procurar um bloquinho aqui em Brasília, eu levo o meu banquinho, sento perto de uma barraca de cachorro quente, sento lá e fico vendo todos os foliões passar. Eu vou pensar. Tem bem aqui, bem próximo a mim também, uma barraca de acarajé. Acho que eu já vou arrumada para comemorar em homenagem à Bahia também. Um acarajézinho, hein? Muito obrigado, meus amores. E a pergunta que vai dar ao ganhador essa caneca é: qual foi o salmo que eu citei aqui na live? Você vai esperar o vídeo subir e vai colocar lá. O primeiro que acertar vai ser chamado no direct e a gente vai enviar a canequinha para você. Bom, esse foi o nosso esquenta de carnaval. Tem uma música que eu amo no carnaval, que eu acho ela muito animada. Bebeu água, tá com sede? Olha, olha a água mineral. Já pensou, gente? É bom demais. Amanhã eu volto com Nibe e a gente vai falar. Espírita pode ir ao carnaval? Católico pode ir ao carnaval? Eu e você podemos ir ao carnaval? Um beijo grandão no coração de cada um. Quem for curtir, curta com amor, com responsabilidade, com equilíbrio. Quem for ficar em casa, aproveite esses dias para descansar. Amanhã nós também temos oração, mas fiquem atentos que eu vou fazer a oração amanhã, provavelmente mais cedo, tá bom? Eu vou colocar no Instagram, porque o bloquinho sobe à noite, tá bom? Beijo grande no coração de cada um. Eu amo todos vocês, do dedinho do pé ao fio do cabelo. Bom carnaval para todos nós. Um beijo. Mestre Inácio Daniel, carnaval de luz, de amor fiel, com Jesus no compasso do coração. É samba, é fé, é regeneração. Mestre Inácio Daniel, carnaval de luz, de amor fiel, com Jesus no compasso do coração. É samba, é fé, é regeneração. Fantasia é ser melhor todo dia.